Paz e graça, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos na nossa série, Construindo uma Família Mais Forte. Já refletimos sobre construindo uma família mais forte através da comunicação. Na nossa segunda intervenção, falamos sobre construindo uma família mais forte através das finanças. Aliás, através da amizade e hoje, através das finanças. Queremos que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe hoje, mais uma vez. Acompanhe conosco sobre finanças, abrindo a sua Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 10, versículos 6 a 9. Diz assim: Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. O que Deus uniu, ninguém o separe. Inclusive, as finanças, que o dinheiro não nos separe, mas que sejamos uma só carne. Uma só carne nas finanças também. Geralmente o casal é uma só carne em quase todos os aspectos, menos em relação às finanças. É importante que ambos caminhem juntos na mesma estrada, com o mesmo sonho. Muitas vezes o conflito financeiro pode levar à ruína se não existir um entendimento bíblico sobre o casamento. Queremos sim afirmar uma só carne, mas também uma só carteira. Esse assunto é tão importante que nós trazemos por algumas razões. Por que é importante falar sobre finanças no casamento? Porque o casamento precisa ser um agente que favorece o enriquecimento do casal. A realização faz parte da natureza humana. Nós somos humanos porque ambicionamos, sonhamos, queremos realizar, queremos construir, queremos estruturar. Quando o casamento não se torna esse agente facilitador neste processo de enriquecimento, não apenas no aspecto material, mas em toda a dimensão da existência humana, a relação começa a ser questionada. Por isso, é importante refletirmos sobre finanças num casamento. Segundo aspecto, o problema financeiro corrói e mata a relação aos poucos se ele não for resolvido, se ele não for diagnosticado e tratado. Aí começa a existir o estresse, vem a irritação, porque não conseguimos pagar esta e aquela conta, vem a frustração de não podermos ter o filho num sistema de educação melhor, e, inevitavelmente, a acusação mútua, porque um culpado deve ser encontrado. E o ambiente torna-se pesado e sentimos a vida a recuar, a regredir. Se não pararmos, conversarmos abertamente e seriamente sobre os nossos desafios financeiros, a corrosão e a morte lenta será inevitável. Em terceiro lugar, a área financeira desequilibra todas as outras. É importante manter as finanças saudáveis como um prumo, através da qual todas as outras áreas poderão estar alinhadas. Uma vida financeira desequilibrada afeta a sexualidade, afeta o diálogo, afeta a intimidade, afeta o estado do espírito, o estado de humor, enfim, afeta tantas outras áreas. Por isso, se queremos de facto continuarmos a viver saudáveis, emocionalmente saudáveis, é de grande sabedoria ajustarmos as nossas finanças. Em quarto lugar, as pesquisas informam que cerca de 40% de divórcio é causado por questões financeiras. É uma questão crítica, que se não for resolvido, pode terminar
da forma mais triste. E não creio que essa seja a vontade de Deus. O que Deus uniu, ninguém o separe, nem o dinheiro nos separe. Que Deus nos livre disto vir a acontecer por razões financeiras, por questões financeiras. Que nós tenhamos a sobriedade, tenhamos a força, a coragem para conversarmos abertamente e fazermos as mudanças necessárias para seguirmos em diante. Finança saudável é possível? Sim, é possível. É possível, mas em primeiro lugar, precisamos refletir sobre o nosso comportamento com o dinheiro. Todos nós temos uma relação com o dinheiro. E essa relação vem muitas vezes da educação que nós recebemos das nossas casas, dos nossos pais, no ambiente em que nós fomos criados. A sociedade também nos informa, de alguma forma, a respeito de como nós devemos lidar com as nossas finanças. Essa relação com o dinheiro, muitas vezes, define o nosso perfil. Se o dinheiro é meu, então eu vou desenvolver um perfil, uma personalidade altamente possessiva em relação ao dinheiro. E isto vai determinar o meu estilo de vida. O que é meu e de mais ninguém. E, consequentemente, isto vai condicionar o meu fracasso ou o meu sucesso. Esse comportamento com o dinheiro, muitas vezes, naturalmente, ele é transferido para o casamento. Portanto, quando nós nos casamos com uma pessoa, nós também nos juntamos a toda essa bagagem que a pessoa traz em relação a várias áreas e, sobretudo, em relação ao dinheiro. É assim como acontece. A realidade do casamento expõe profundamente a nossa espiritualidade, os problemas que carregamos no coração, inclusive a nossa relação com o dinheiro. E no casamento, justamente por haver esse encontro de duas personalidades, de duas educações em relação a finanças, de duas perspectivas sobre o dinheiro, num casamento, por existir essa fusão, essa união de duas lógicas em relação ao dinheiro, deve nos fazer parar, pensar e conversarmos de forma abundante sobre a questão. Porque no casamento, onde traços do coração em relação ao dinheiro podem começar a ser mais claramente notados. Por exemplo, a avareza, a adoração ao dinheiro, sonhos que se estruturam em torno do dinheiro, ganância, materialismo, todos esses atributos, a palavra condena. Sabemos que não devemos ter isso, mas sabemos que temos que lidar com eles porque em algum momento percebemos na nossa vida conjugal, na nossa vida do lar, que há sementes da avareza, há uma adoração excessiva ao dinheiro. Percebemos que o nosso coração está no tesouro, que tentamos construir uma vida que não passa de amontoar coisas e cada vez mais coisas. Amor ao dinheiro começa a ser percebido. O relacionamento conjugal, ele nos expõe o nosso coração. E nós podemos ver o casamento não necessariamente como uma barreira, mas como uma oportunidade para o meu cônjuge apontar esses defeitos de caráter e me ajudar a crescer. Mas isto passa por uma conscientização. Em relação ao dinheiro, o casamento pode ocasionar um contexto explosivo se nós não tomarmos cuidado pelo fato da união conjugal somar comportamentos de pecados que acima, no slide anterior, ilustramos. Por exemplo, pense num esposo egoísta, que só pensa em si. O dinheiro é para si, é para suprir as suas necessidades.
O dinheiro é para suprir os seus gostos, as suas vontades. Primeiro é ele, sempre é ele, os outros vêm depois. Imagine que esta figura se case com uma esposa gastadora, que gasta demais, solta dinheiro, tem mão fácil, compra o que não precisa, tem uma compulsão pelo gasto. O que acontece aqui? Qual é o resultado disso? Todos nós sabemos, uma bomba relógio. É claro que não estou aqui a prescrever que será assim. Se houver diálogo, se houver abertura, se houver conversa, pode ser que as coisas mudem e naturalmente vão mudar. Casais que fracassam muitas vezes, eles têm alguns padrões de comportamentos. E ao falarmos de casais que fracassam, nós estamos a transmitir uma mensagem positiva aos irmãos. Desejamos que os irmãos se vejam como casais que vencem. Mas para vencer precisamos primeiro tomar consciência, a noção de que é possível fracassar. Em que condições um casal fracassa financeiramente? Em primeiro lugar, quando continuam financeiramente solteiros. Cada um com sua carteira, cada um com sua conta, cada um com seu salário. Às vezes ninguém sabe quanto é que o outro ganha. E eles vão participando nas despesas. E, enfim, cada um continua a sua vida. Ali há fracasso. Ali não há soma, não há adição, não há crescimento, há subtração. Em segundo lugar, casais sem diálogo das expectativas financeiras. Um espera uma coisa do outro, mas porque o outro nunca foi comunicado verbalmente, ele pode não responder devidamente e vice-versa. Casais que não têm transparência na área financeira. O outro fica a saber, quase que como uma descoberta, a respeito do uso do dinheiro de uma das partes. Isso às vezes soa como uma traição. Casais que gastam além do que ganham são fracassados. Casais que vivem de aparências, que vivem além do seu orçamento, eles escolhem um caminho muito difícil para as suas vidas. Devemos viver com base com aquilo que o Senhor nos dá, com aquilo que o Senhor nos permite ganhar. Casais sem direção, sem propósito, sem foco, que vivem como se deixassem que a vida os levasse. Não têm uma ambição, não têm um plano claro. Esses fracassam, porque quando pegam dinheiro, o dinheiro significa pouco para eles. O dinheiro não tem um propósito, então ele vem sem significado, sem paixão. Falta de disciplina e perseverança é outra característica de casais que fracassam financeiramente. Há dias difíceis, há momentos difíceis, há tempos de maior contenção, há momentos de um rigor orçamental, há momentos que nós precisamos aguentar com perseverança. Se desistirmos, se entregarmos os pontos, não vai nos ajudar isso. Resistência à mudança. Os comportamentos pecaminosos, eles precisam ser atacados e precisam ser resolvidos. Ganância, avareza, eles precisam ser olhados com uma certa agressividade. Senão eles vão minar a vida financeira da família. Precisam ser tratados, precisam ser abandonados, precisam ser confessados, precisam ser conversados mutuamente. Por fim, o casal que fracassa é aquele que não pensa no futuro. Futuro é o conjunto de ações que realizamos hoje, aqui, agora. Se nós acreditamos que amanhã continuaremos a existir pela graça de Deus, temos que projetar essa manhã. Temos que providenciar para esta manhã.
E se nós acreditamos que esta manhã não vai chegar, se nós entendemos que o futuro não existe, aí vamos gastar tudo, vamos esbanjar e vamos fracassar naturalmente. À luz do que nós conversamos, reflita um pouco nas questões que colocamos, juntamente com sua esposa, com seu cônjuge, talvez até com seu filho, se ele tiver idade e maturidade para estabelecer a interação consigo neste nível. Uma só carne significa uma só carteira também no vosso casamento. Segunda questão, as finanças têm o poder de fomentar união e confiança no casal. Isto é verdade no vosso casamento? Ou quando se fala em finanças, o estado do espírito se altera, toda a gente fica irritada, nervosa e ninguém quer falar? Ou é um ponto que gera união, intimidade e confiança no casal? Por fim, não é a redução de renda que provoca o divórcio, mas sim a frustração das expectativas. Converse sobre as suas expectativas, o que um pode esperar do outro, não apenas financeiramente, mas o que um pode esperar do outro do ponto de vista de comportamento, de manifestação dos seus anseios, financeiramente falando. Aprofunde essas perguntas em diálogo, em conversa, que o Senhor os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.